Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal, como sempre, ao seu curso de SketchUp, aqui do nível básico ao avançado. Hoje nós estamos na nossa videoaula de número 7, né? E eu vou comentar com vocês hoje sobre o uso aqui das ferramentas de arco, tá bom? Finalizando aqui basicamente, né? Aí as nossas ferramentas de desenho. E ao final dessa aula, possivelmente do meio para frente, a gente vai desenvolver então dois objetos, tá? Vamos fazer ali dois móveis, tá? Eu vou mostrar para vocês. Possivelmente a gente vai desenvolver um aparador. Aí a gente faz um aparador já num estilo um pouquinho mais contemporâneo e depois a gente faz um aparador já num estilo um pouquinho mais clássico. De forma que a gente vai aplicar então nesses dois objetos as ferramentas que a gente vai aprender hoje aqui referente aos arcos, tá bom? Aí na próxima aula a gente vai falar sobre os comandos de mover, vou entrar em outros detalhes como mover e encaixar devidamente objetos no SketchUp e vamos falar também sobre o comando empurrar, puxar, tá? Apesar de a gente usar já essas ferramentas, né, a gente já vem até utilizando o mover aqui e o empurrar, puxar, mas aí na próxima aula eu vou explicar técnicas e informações bem importantes para você, tá bom? Então fica ligadinho que depois que você entender o conceito direitinho aqui dos arcos, a gente vai praticar então nestes dois objetos, tá? Lembrando que esses dois objetos eles já estão prontos. Se você der uma olhadinha aí na onde você faz o download do seu curso, você vai observar que você encontra então dentro da pasta tema da aula 7 estes dois objetos, tanto em versão mais atualizada como uma versão 8 do SketchUp, tá? Então você vai lá dar uma olhadinha, como eu sempre comento, né, pessoal, apenas para você analisar, para você ver e tirar alguma dúvida, tá? Porque o ideal é que você mesmo desenvolva os seus próprios modelos 3D, tá? De fato, para você ganhar agilidade e para que você venha, de fato, cada vez mais se familiarizar e conhecer e aprender a mexer exatamente no SketchUp, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos primeiro entender aqui, ó, o comando ou a ferramenta que nós temos de arco. Essa ferramenta aqui, pessoal, a primeira que você tem aqui, ó, você tem que entender que ela já funciona como se você tivesse exatamente um compasso, tá bom? Ou seja, você vai colocar o local da agulha, que vai ser o centro que você vai clicar, e depois você vai girar o grafite. Simples assim, tá? Não sei se você se lembra, eu estou até colocando aí na tela a imagem de um compasso, né? De um compasso que a gente sempre utilizava aí nos projetos, né? Quando a gente realmente fazia na mão. E é o mesmo conceito, a lógica do uso da ferramenta é a mesma. Então você vai fazer o seguinte, você vai clicar e aí de imediato você vai ter que ter um ponto central. Esse ponto central então é o centro da agulha, tá bom? Então você vai clicar, depois que você clica, aí você vai determinar um tamanho para a distância, tá? No caso aqui seria basicamente um raio. Então você vai definir aqui, por exemplo, 1 metro. Então quando você colocar 1 e apertar o Enter, a partir de agora, ó, você tem então a linha partindo aqui, ó, em volta deste centro que você fez. Olha lá. Aí você pode vir aqui no sentido anti-horário para cá ou no sentido horário, tá bom? Independente da posição que você colocar, aí você pode definir um ângulo. Por exemplo, ó, se eu quiser que fique aqui nessa posição, ó, então eu venho para cá nesse sentido e digito 90. Aí eu vou ter exatamente, ó, um arco de 90, tá? Então esse objeto aqui, ó, se você observar, né? Se você pegar aqui um comando linha e pausar aqui, você vai encontrar ali um pontinho azul. Esse pontinho azul que aparece aqui, pessoal, é o centro, então, desse arco que foi feito. Tá bom? Então, reiterando, pego o comando, pego um ponto central. Esse ponto central aqui eu vou definir para que lado que a minha linha vai ser. Eu coloco a linha, por exemplo, para cá, no eixo Y. E digito, por exemplo, 2 metros. Então, eu digito o comprimento, 2 metros. Aí, a partir desse ponto, então, eu defino para que lado que eu vou girar, tá? Por exemplo, se eu quiser uma meia lua assim, ó, completa, então eu coloco nesse sentido aqui e digito 180 graus, a meia lua fica todinha para lá, tá bom? Ó, vou deletar esse de cá que foi apenas para mostrar para vocês. E o arco, pessoal, ó, ele vem caneladinho também, bem como que você tem lá no círculos. Aí você vai vir aqui um pouquinho, aqui, ó, na parte de cima você tem informações de identidade. Não sei se vocês se lembram, nas aulas passadas eu pedi para vocês virem aqui e habilitar as bandejas, tá? E uma delas, ó, é a informações da entidade, tá? E assim, ó, você deixando aqui, ó, informações da entidade, tá em branco, mas quando você seleciona qualquer objeto na tela, ele mostra aqui, ó, o número de segmentos que você tem, tá? Ele acabou separando aqui, pessoal, porque ficou um pedacinho do outro arco aqui, e aí ele perdeu o sentido. Então eu deletei e agora eu tenho sim um arco inteiro.
E aqui ele mostra o total de segmentos, tá? E aqui, ó, em informações da entidade, eu posso mexer nesse valor de raio, por exemplo, ó, diminuir, colocar 1, apertar o Enter, eu terei um arco menor, ou maior, por exemplo, ó, 3 metros, Enter, olha lá. Só que aí ele vai entender os cliques que eu dei na tela, tá? Vou voltar ao que estava original, acho que estava com 2 metros, ele acabou perdendo a referência. Então, vou apertar o Ctrl Z aqui, ó, tá? Foi apenas para mostrar para vocês, ó, isso. Tá bom? Então, ó, eu consigo fazer essa mudança de tamanho, só que aí eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, porque senão ele vai perder as referências. Mas o mais importante aqui, pessoal, ó, que eu tenho essa informação, ó, número de segmentos. Ou seja, eu consigo deixar um arco mais limpo. Por exemplo, ó, vou colocar aqui um valor de 40, tá? Aperto o Enter, ó, eu tenho um arco bem limpinho, tá? Obviamente que esses valores aqui vão chegar num limite máximo e também tem um limite mínimo, tá bom? Aí vocês vão ver conforme a gente for aplicando novos arcos aqui, você vai ver que esse limite ele vai aparecer aí como informação na tela, tá? Muito bem, então eu vou deixar aqui do lado para a gente prosseguir com o próximo arco. O próximo arco, pessoal, é o arco de 2 pontos. O que você precisa? Você precisa de 2 pontos que interligue esse arco e depois você vai determinar uma distância para a abertura desse arco. Essa opção ela é bem importante, bastante interessante quando você quer dar concordância ou emendar alguma linha uma na outra. Por exemplo, ó, ou uma parte do projeto na outra. Por exemplo, ó, vou fazer aqui uma linha. Deixa eu fazer aqui mais para cá. Ó, vou fazer uma linha aqui, sentido vermelho, e vou fazer uma outra linha para cá, ó, tá bom? Olha lá, então tenho duas linhas que estão perfeitamente paralelas uma à outra, e eu, por exemplo, quero fechar aqui com uma curva e aqui com uma outra curva. Então, nesse caso, eu uso o arco de 2 pontos, tá? Olha só, eu pego nesse ponto, muito simples, venho no outro ponto e clico, tá bom? E aí depois eu determino para que lado que eu quero que fique essa ponta. Por exemplo, se eu quero que fique para cá, quando eu chego na perfeita curvatura desse arco, aparece a mensagem ali, ó, semicírculo. Aí eu clico, tá? Então ele forma exatamente a curva exata, tá? Aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Eu clico e clico aqui. E aí eu determino para o lado que eu quero, ó. Se ele der uma pequena travadinha, aparecer ali semicírculo, só alegria, tá? Esse arco aqui, ó, você pode colocar essa curvatura normal no semicírculo ou você pode fazer assim, ó. Tá? Depende conforme você precisar naquele momento. E o valor da curvatura aparece aqui, ó. Tá bom? Então, se você quiser uma curvatura um pouquinho maior ou menor, você vai digitando valores conforme aí a sua necessidade. Por exemplo, ali embaixo está marcando, ó, curvatura 0,10. Então, você clica e aí ele fecha a área, tá? Então, você tem, então, esse arco aí que, na verdade, pega 2 pontos, tá? É bem interessante porque facilita, porque você encontra um lado e encontra o outro para aplicar. Depois, então, nós temos esse aqui, ó, que é o arco de 3 pontos. O arco de 3 pontos, pessoal, ele funciona, obviamente, com 3 pontos. Então, eu vou fazer 3 linhas aqui, ó, no chão, tá? E essas linhas vão estar bem distintas uma das outras, ó, tá? Então, suponhamos que eu queira um arco que encontre esse ponto, passe por aqui e que ele venha até aqui. Então, o programa SketchUp ele vai fazer um arco perfeito que passe exatamente por esses 3 pontos. Então, você vai clicar no comando, tá? Ó, clica aqui, o segundo ponto é aqui, você clica, e o terceiro ponto é aqui, você clica. Olha lá, então você tem um arco, ó, perfeito interligando os 3 pontos. Você pode clicar, deixa eu apagar esses daqui, ó, para a gente mexer na quantidade de segmentos. Ó, tá lá o arco, ele gerou um número de segmentos aqui, vamos pôr, por exemplo, 35, aí eu tenho um arco perfeito, ó, tá bom? Então ele passou exatamente por 3 pontos. Então, quando você precisar de um arco mais sinuoso, conforme um formato de spline, esse aqui é o mais interessante, ó, o arco de 3 pontos, tá? Depois a gente tem o arco de pizza, pessoal. O arco de pizza, ele é basicamente esse primeiro arco que a gente tem aqui, só que esse primeiro arco, ele é o quê? É aberto, não tem nenhuma forma fechada, não gera nenhuma face. Já o pizza, ele literalmente faz a mesma coisa, é o mesmo comando, só que ele já gera a parte interna, tá bom? Então, você vai olhar aqui, ó, que você tem o ponto central da agulha, você vai colocar uma distância e depois você vai determinar, então, o que você tem de um ângulo, tá? E aí, quando você clicar, ele gera, como o próprio nome diz, ó, um formatinho de uma pizza, tá bom? Você pode clicar aqui e aumentar o número de segmentos, 32, ó, e é exatamente o mesmo comando, só que ele já gera uma face,
para depois você fazer qualquer objeto sólido com ele, tá bom? Então, pessoal, esses foram aí os 4 comandos de arco. E agora nós vamos fazer um pouquinho na prática, tá? Vamos ver como que a gente usa eles aí na vida real, né? Esses comandos aqui, ó. Muito bem, pessoal. Agora, como eu comentei com vocês, vamos desenvolver então aqui 2 aparadores, né? Vou fazer aqui um pouquinho mais moderno, contemporâneo. E aí depois a gente faz um outro, né? Que é um pouquinho mais difícil. A gente já faz o outro no modelinho mais clássico, tá? Reiterando, pessoal, aqui quando eu for desenvolver aí então o modelo 3D, por favor, siga então as mesmas medidas que eu colocar aqui e eu tenho certeza que aí você vai conseguir modelar igual o que eu estou fazendo aqui no vídeo, tá bom? Então vamos lá, primeiramente vamos fazer aqui um retângulo no chão mesmo. Esse retângulo aqui eu vou colocar ele com 1,5, né, 1,5 m, ponto e vírgula, e vamos colocar 50 centímetros de profundidade, tá bom? Então tá lá o retângulo, deixa eu só mover ele aqui para cá um pouquinho, isso, em vermelho. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar o empurrar, puxar, vamos colocar para cima 4 centímetros, perfeito? Depois, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, vamos já transformar em grupo, vamos criar aqui um grupo, tá? Pessoal, deixa eu já ir criando as camadas, né, para a gente já ir se acostumando, ó. Então eu vou criar aqui uma camada, vou chamar assim, tampo do aparador. Isso, e aí depois a gente cria uma outra camadinha aqui, vamos chamar assim, ó, base ou pezinho do aparador, tá? Muito bem, então a gente vai deixar essa aqui como a nossa corrente, eu vou selecionar esse objeto, ó, fora do grupo eu vou mudar ela para tampo do aparador, depois eu vou entrar dentro do grupo e aqui dentro do grupo, pessoal, também tenho que selecionar todos os elementos e mudar para a camada tampo do aparador, tá? Então elementos que estão fora ou que estão em grupo, eu mudo para a camada que eu quero. E dentro dele também os elementos que eu quero eu mudo para a camada desejada, tá? Bom, é o seguinte, então vamos mover esse objeto, pessoal, vou colocar ele para cima, vamos colocar ele aqui com 90 centímetros, tá? 90 centímetros de altura em relação ao piso, tá bom? Então agora a gente vai fazer aqui, ó, do lado de fora, vamos usar um comando retângulo giratório. Aqui fora eu vou colocar um pouquinho na frente dele 1,5 o eixo. E a altura dele, pessoal, ó, se eu colocar aqui com 90 de altura, eu vou ter essa altura aqui, ó, da parte de baixo. Quer ver, ó? Deixa eu só colocar aqui para vocês verem, ó, 90 de altura, tá? Ó, então ele pega a parte de baixo, tá bom? Só que aí eu vou pegar essa linha aqui, ó, e vou subir ela, eu vou mover, ó, vou clicar aqui na face, vou colocar ela para o alto, ó, com os tracejadinhos azul aparecendo. E vou colocar 3 centímetros, tá? 0,03, tá bom? Para ficar com 93. E aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui na parte de baixo eu vou entrar no grupo e vou fazer algumas linhas guias, ó. Vou usar a trena. Aqui, ó, vou fazer uma linha com 5 centímetros, tá? Daqui para cá, uma outra linha com 5 centímetros também. Vamos virar aqui um pouquinho. Nessa parte de cá, ó, com a linha vermelha para cá. 5 centímetros também. E aqui, daqui para cá agora, 5 cm também, tá? De forma que aqui eu vou fazer um retângulo, ó, pegando nesse cantinho aqui, tá? Até levar lá do outro lado, tá? E aqui eu vou gerar uma face. Eu tenho a possibilidade de fazer esse mesmo processo utilizando o comando aqui equidistância, tá? Mas aí eu explico depois para vocês. De forma que essa parte interna aqui, ó, eu vou usar o empurrar, puxar, pessoal, e vou colocar para o alto, ó, para cima. E aí eu vou digitar então aqueles 3 centímetros que a gente tem, tá? Então a gente vai ficar com essa parte aqui oca, né, ou vazada na parte interna, tá bom? E aí se você observar, vamos vir aqui, ó, em editar, excluir guias, para desaparecer as guias. Se você pegar uma linha de referência e atravessar aqui, ó, ela verde do outro lado, você vai ver que essa linha, ela tá pegando... aqui não dá para mostrar. Deixa eu só colocar ela mais para lá um pouquinho. Vamos fazer ela aqui, ó. Vou pegar ela daqui para cá, ó, verde. Tá? Então, vocês vão ver que ela vai passar exatamente naquela face, ó, de 3 centímetros que a gente fez. Tá bom? Muito bem, vou pegar essa linha aqui, foi de referência, vou deletar. Agora, este objeto aqui, ó, vamos transformar ele em um grupo, tá bom? E aí eu vou mover ele, pessoal, aqui, ó, no eixo verde, de forma que quando eu encostar lá no tampo, vai aparecer a frase na face do grupo. Vamos devagarzinho. Olha lá, apareceu, vamos ver, olha lá, na face do grupo. Então, eu encosto significa que ele está perfeitamente colado, ó, no objeto. Legal?
Depois que ele está colado, então eu vou clicar aqui de novo e vou trazer para encaixar aqui, tá? Então ele tem exatamente o mesmo tamanho exato que a gente tem lá do tampo, tá bom? Bom, agora aqui, ó, nessa face, pessoal, vou colocar algumas medidas e aí vocês colocam também igual para a gente já constituir os arcos, que a gente vai fazer um tipo de um pé um pouco arredondado aqui, um pouco moderno assim, tá bom? Então vamos lá. Comando treina. Daqui, ó, vou trazer uma trena que vai chegar até o meio, vai aparecer a bolinha azul aqui embaixo, ponto mediano, eu clico, tá bom? De forma que eu vou desenhar um pezinho só desse lado esquerdo, tá, pessoal? Aí do lado de cá a gente só faz o espelhamento, tá bom? Trena, vou subir aqui e vou colocar uma trena para o alto, observem que a linha tá azul, 20 cm, tudo bem? Depois a gente vai fazer aqui uma outra, pegando dessa daqui para cá, nós vamos subir 40 cm, tá? E aqui nós vamos fazer assim, ó, trena, daqui para cá nós vamos colocar 20 cm. E daqui para cá nós vamos colocar 30 cm, tá? E você deve estar se perguntando, professor, onde é que você achou essas medidas? Pessoal, isso aqui é tudo questão de teste, tá? Eu já fiz alguns testes anteriores, aí fui vendo certinho. E aí bateu, ficou legal, tá bom? Tudo é questão de teste mesmo. Bom, então tem essas linhas guias de referência e agora a gente vai usar os comandos arco. Primeiramente aqui embaixo, pessoal, vou fazer um arco mais fechado. E aqui depois, daqui para cima, um arco mais aberto, tá bom? Primeiramente, então, nós vamos usar esse aqui, ó, o arco comum. Que a gente vai pegar um ponto central, o ponto da agulha. A gente vai clicar, colocar aqui embaixo. Ó, observem que a linha tem que ficar lá embaixo. Clicar no pontinho. E aí o arco vai abrir nesse sentido. Aqui, pessoal, nós vamos colocar um ângulo de 85. Tá bom? Digito 85, aperto o Enter. Ou seja, ele não encostou totalmente na primeira linha guia, tá? E aí depois simplesmente a gente vem com esse arco aqui, ó, de 3 pontos, clica nesse ponto aqui, ó, na continuação do arco, sobe com a linha azul até chegar aqui, nessa próxima linha, e aí a gente traz o arco até aqui em cima. Olha lá, pessoal, então a gente constitui um arco bem legal aqui, ó, tá? Aqui tá dando uma pequena diferençazinha de nada, aqui você pode até corrigir com pequenas linhas depois. Por exemplo, ó, aqui tem um caneladinho aqui, você faz uma pequena linhazinha aqui, para dar uma suavidade melhor nas pontas do arco. Olha lá, que legal, tá? Muito bem, depois que a gente fez isso, a gente vai pegar então esse arco, esse outro pedacinho aqui de arco, ó, tem uns pedacinhos aqui, aperta o Shift e seleciona tudo, tá? Aí agora sim, nós vamos usar o comando equidistância. O equidistância ele faz paralelismo em linhas curvas, retas e qualquer forma de linha, tá? Ou como se ele criasse um tipo de um offset, né? Então, ó, você vai clicar aqui, vai clicar na linha e vai trazer, ó, uma cópia paralela a ela. Tá bom? Essa cópia aqui a gente pode pôr, por exemplo, aí 6 centímetros. Tá bom? Eu acho que desse tamanho ficou legal. Depois, então, a gente vem aqui, ó, nessa ponta, faz uma linha até chegar no meio e outra linha descendo aqui, ó. Tá? Aqui embaixo já gerou uma linha automática, tá? Aqui em cima a gente só emenda aqui, ó, com uma linha para a gente poder fechar essa face aqui, ó. Observem que ele gerou uma face lá, ó. Tá bom? Vamos pegar esse objeto aqui com 2 cliques, vamos criar um grupo. Criamos um grupo. Esta face aqui a gente deleta, essa a gente deleta. E as outras linhas que estão em volta, a gente pode deletar tudo, ó. Foi apenas referência, tá? Editar, excluir guias, a gente já apaga tudo. Então a gente só tem isso daqui, ó, tá? Muito bem, vamos medir quanto que a gente tem aqui dentro. Ó, aqui até ali a gente está tendo um total de 40, tá bom? Então a gente faz assim, ó. A gente pega esse objeto, ele está em grupo, eu vou mover ele para frente, tá, pessoal? Ó, em X, bonitinho, tá bom? Aí eu vou pegar esse objeto aqui, pessoal, e vou mover ele, ó. Vou apertar o Ctrl para fazer uma cópia, legal? E aí, para mim, né, ou para eu espelhar esse objeto, pessoal, eu uso agora o comando escala, tá? Eu aperto o comando escala, aí vai aparecer aqueles grips que eu mostrei para vocês. Vocês vão clicar nesse daqui, vão apertar o Ctrl, e aí nós vamos inverter. Quando a gente inverter, ele vai dar uma pequena travadinha, e aí você tem exatamente um espelhamento perfeito. Aí você solta o mouse, e depois solta o Ctrl, tá bom? Barra de espaço, ó. A gente tem o mesmo objeto espelhado do outro lado. Aí a gente vai pegar aqui o comando mover, vamos pegar nessa ponta, juntar com essa, tá? Só que aí ele está em grupo, não é? Então a gente vai clicar com o botão direito e vir aqui na opção desassociar, ou seja, nós estamos explodindo um grupo e aí ele volta a ser linhas comuns, ó. Vou desassociar de novo, olha lá, tá? Esse aqui é a mesma coisa, vamos desassociar,
Se ele não explodir de primeira, a gente vem e desassocia, até ele virar faces e linhas. Aí aqui a gente só tem uma linha, apaga com a borracha. De forma que a gente tem uma face única, olha lá que legal. Tá? Agora sim, a gente pode clicar de novo e criar um grupo novamente. Então a gente tem um elemento inteiro, a gente entra no grupo, empurrar, puxar, colocamos para frente, 40, né? 40 centímetros. Isso, olha lá, pessoal, a base bem legal, ó. Um pouquinho mais moderna, né? E contemporânea, como eu comentei. Aí vocês vão observar que aparecem essas linhas aqui. Essas linhas, pessoal, são o encontro dos caneladinhos, né? Ou dos cantinhos dos arcos que a gente fez. Como é que a gente limpa isso daqui, pessoal? A gente utiliza o comando borracha. Só que se eu vir aqui, ó, por exemplo, e apagar uma linha como essa, eu estarei limpando, ó, uma face, e aí fica oco lá dentro, ó, tá? Então, como é que eu faço? Eu seguro o Ctrl. Quando eu uso o comando borracha, segurando o Ctrl, pessoal, eu estou, vamos dizer assim, suavizando estas faces, ó, olha lá. Eu não apago, eu apenas suavizo a face. Então, você pode até segurar e arrastar e passar por todas essas linhas, ó. A borracha segurando o Ctrl, tá bom, ó? Aí você vai suavizando, ou seja, isso aqui tudo vai virar uma face única. Olha lá que legal. Tá bom? A mesma coisa a gente faz do outro lado. E de borracha, né, de erase, ó. Segura o Ctrl e o mouse e já limpa todas de uma vez. A mesma coisa para o lado de fora, ó. Tá? Aqui tem, ó, tem aqui embaixo. Não esqueça de segurar o Ctrl, tá? Senão ele vai apagar a linha e abre a face. Olha aí, pessoal, o nosso aparador praticamente pronto, né? Agora a gente só vem aqui, ó, pega o comando mover, pega nessa ponta de trás e traz ele para cá, pessoal, ó. Observem que a linha tem que vir verde, tá? Ó, o tracejado verde até encostar aqui, ó. Ó, a linha verde, encostar naquele cantinho. Pronto, a gente encaixa. Olha aí, pessoal, que bacana, que lindo, ó. Tá aí o nosso primeiro aparador, feitinho, né? Essa parte de baixo aqui, ó, a gente seleciona, muda aqui, ó, para a base do aparador, entra no grupo, seleciona com 3 cliques todo mundo lá dentro e base do aparador, tá bom? Depois a gente clica nesse grupo, Shift clica no outro, botão direito, criamos um grupo único, tá? Um objeto único, um componente único, tá bom? Bom, o segundo aparador, pessoal, vamos fazer ele aqui do lado, ele já é um pouquinho mais complexo, né? Ele tem muitos arcos e ele é um formato um pouquinho mais clássico, tá? Então a gente vai usar como referência uma imagem. Eu vou vir aqui, ó, em arquivo, vou vir na opção importar. Então eu estarei trazendo uma imagem externa, uma fotografia literalmente, que vai servir como uma referência para a gente produzir então esse objeto, tá? A princípio, pessoal, nós estaremos desenvolvendo esse objeto apenas pegando como base o que a gente tem do pezinho, tá? Ou da parte do pé do aparador. Porque futuramente, lá na parte avançada do curso, a gente vai voltar com essas instruções de importar imagens e aí a gente vai fazer o quê? Transformar um objeto que é 2D, uma imagem 2D, totalmente em 3D, usando a foto como referência. Na aula de hoje é apenas um exemplo para a gente pegar então a base do pezinho, tá bom? Então você vai clicar aqui em importar. Dentro da pasta tema da aula 7 eu deixei alguns exemplos, tá bom? Nós vamos usar esse amarelo aqui, ó, o aparador 3. Você vai selecionar. Se o de vocês não aparecer aqui a foto, vocês têm que vir aqui, ó, nesse seletor de arquivos e marcar imagem JPEG, ó, tá bom? Se você tiver com um arquivo SketchUp, possivelmente está vazio, tá? Coloca aqui, ó, JPEG. Aí você vai selecionar a imagem e vai clicar em importar. Aí você vai ver que a imagem vai aparecer no chão. Você vai clicar, simplesmente clicar, tá? Depois você vai arrastar um pouquinho e clicar aqui do outro lado. Muito bem, a imagem está lá, ó, está no piso. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui o comando rotacionar ou rotar. Nós vamos clicar nesse cantinho, segurar, soltar o mouse aqui, clicar aqui em cima para a gente levantar então a fotografia, tá? A mesma coisa que a gente fez lá no retângulo. Colocamos aqui no eixo azul, então a nossa foto, ó, ela fica literalmente em pé, tá? Aqui na foto, pessoal, vamos fazer uma linha de referência, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui da base do pezinho, vou fazer uma linha azul para o alto, e aí a gente vai definir essa altura. Vamos colocar aí, por exemplo, 90 centímetros, tá? Ó, então a linha tem esse tamanho aqui, ó, com 90. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a foto, vamos vir aqui no comando escala, e vamos clicar nesse em diagonal, de forma que o pezinho ali, pessoal, fique do tamanho da linha, ó. A parte de cima aqui, ó, tá do mesmo tamanho.
Agora eu vou pegar a base aqui e vou levar um pouquinho para ficar praticamente do mesmo tamanho, tá? Ó, aqui e aqui em cima. Deixa eu só trazer esse aqui um pouquinho para cá. Tá bom? Ó, olha lá. Mais um pouquinho aqui embaixo. Deixa eu chegar mais próximo para ele pegar mais fino, né? Ó, isso. Aqui tá bom, tá? Não é um tamanho exato, pessoal, mas é para a gente ter uma ideia que o pezinho que a gente fizer vai ter mais ou menos aí 90 centímetros de altura, tá? A gente vai pegar essa linha, vai deletar. Outro detalhe também, pessoal, nós estaremos desenvolvendo esse modelo 3D de uma forma mais simplória, ou como se fosse um componente simplificado. Obviamente que a gente não vai fazer toda a parte de marcenaria lá dentro, encaixezinhos de peças e parafuso, nada disso. Por enquanto, é uma representação do modelo 3D. Combinado? Quando você tem, então, pessoal, uma foto como essa, ela está em perspectiva, fica até difícil de você fazer cópias pegando alguma coisa. Mas como este pezinho ele está mais de frente para nós, então a gente pode usar os comandos de linha e arco para a gente pegar um histórico dessa imagem, tá? Então, por exemplo, ó, você vai vir aqui com o comando linha, e aí eu vou fazer uma linha aqui em cima que vai chegar mais ou menos até aqui. Ó. Observem que a linha está azul e não está perfeitamente encostando ou seguindo o desenho, tá? Porque a foto ela pode estar um pouquinho deitadinha, virada, porque ela está em perspectiva, tá? Mas é apenas uma referência. Então, eu vou descer aqui, ó, tá dando aproximadamente 17 centímetros. Depois a gente vai fazer uma outra linha aqui. E essa daqui está dando aproximadamente 20 centímetros, tá? E a gente vai fazer uma outra linha aqui vermelha, tá? Ó, essa tem que ser vermelha de qualquer forma, tá, pessoal? E aí depois a gente faz aqui, para poder a pecinha ficar plana depois em cima. Tudo bem? Bom, depois a gente vai pegar aqui então o arco, ó, de 3 pontos e a gente vai fazendo o seguinte, pessoal. Vamos clicar aqui, ó, eu vou descer só um pouquinho para fazer essa curvinha aqui, ó. Isso, e aí eu clico, tá bom? Olha lá, eu clico aproximadamente onde está a imagem aqui. Legal? Clico no comando arco de 3 pontos, clico aqui, venho na maior parte aqui, ó, da curva, e aí eu vou descer de forma que eu, ao passar o mouse assim, ó, eu mexendo no mouse, eu vou ter uma ideia se está ficando legal, onde está pegando aqui, ó. Ah, ficou legal até aqui? Aí você clica, tá bom? Volta no comando, clica aqui de novo. Agora nós vamos clicar mais ou menos aqui no meio, ó, aqui aproximadamente, e vamos trazer uma outra linha. Aí você vai balançando assim e vai vendo a curvatura do arco, você está acompanhando a foto, tá? Acompanhou? Legal, então você clica. Clica no comando de novo, eu acho que aqui vai mais um pequenininho aqui, ó. Isso. E mais um aqui, ó, tudo arquinho de 3 pontos. Tá vendo como é bom esse comando, pessoal? Ó. E aqui, deixa eu só ver. Se você ficar um pouquinho na dúvida, vira um pouco a foto assim, ó, porque o comando tem que ficar exatamente na face da foto, tá? Ó, deixa eu girar aqui um pouquinho, isso. E aqui vai mais um, ó. Aqui dá mais um aqui, pronto. E aqui embaixo um pequenininho invertido, né, ó. Ó, aqui pra cá. Muito bem, olha lá, pessoal, que legal. Agora a gente vai fazer o outro lado, tá? Se não ficar igualzinho que eu tô fazendo aqui na tela, pessoal, não tem problema. Procure acompanhar a foto, tá? De vocês aí. Ó, aqui cabe mais um. Ó, chegando até aqui, legal. Vamos clicar aqui, eu acho que dá pra fazer um bem grandão aqui, ó. Que vai chegar praticamente lá embaixo, ó. Olha lá, pessoal, que bacana, né? E aí, por fim, a gente tem um pequenininho aqui, que possivelmente já mata ele aqui, ó, tá? Essa linha de baixo também tem que ser vermelha, vamos fazer ela vermelha. E a gente arremata esse pezinho aqui, ó, tá bom? Gerou a face, borracha. Olha aí, pessoal, que legal, nós pegamos um histórico então, ó, daquele formato, né, daquele perfil, tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar esse objeto aqui, vamos já criar um grupo para ele e vamos criar uma camada, tá? Vamos colocar assim, aparador clássico, tá? Esse aqui eu vou fazer ele somente com essa camada, porque ele tem várias pecinhas, tá? Então eu seleciono aqui, ó, aparador clássico, como você já sabe, entra no grupo, seleciona tudo e coloca aparador clássico também, tá? Agora é o seguinte, pessoal, vamos pegar esse objeto, vamos mover ele aqui, ó, para cá, em X, aliás, em Y, ó, verde, e deixa ele aqui um pouquinho, tá? Deixa a imagem lá atrás que vai servir para a gente ir se baseando um pouquinho, tá bom? Agora a gente precisa descer esse objeto para o chão, então a gente vai fazer uma linha no chão. Pode até ser, pessoal, um retângulo aqui, ó.